Bom, essa é a versão em português e em português fica bem mais tranquilo fazer isso. Bem, Albert Einstein era um meninozinho bigodudo, nasceu em 1879, 100 anos antes de mim exatamente. O pai dele, Hermann Einstein, era um homem de negócios, trabalhava com distribuição de energia ali pela eletricidade espalhada pela região da Europa, e na Alemanha, né? A Pauline Einstein, que era mãe de Einstein, do Albert, né? Pequeno Albert Einstein. E assim começou sua pequena família, né? E o problema de Albert Einstein é que muita gente fala que ele era ruim de aula. Não, ele era um bom, excelente aluno. O problema é que ele não se adaptava ao método de ensino das escolas alemãs da época. Elas eram rígidas, né? Imagina a Alemanha do início do século XX. Olha só aí o boletim escolar dele. As notas dele não eram essas coisas, mas ele também não era um aluno tão ruim assim. E aí ele ficava nessa situação, ele não gostava das aulas. Nunca gostou. E os negócios da família quebraram e eles ficaram um pouco sem dinheiro, foi um aperto nessa época. Mas também não precisava de tanto dinheiro naquela época, acredita, né? Não tinha... Né? De qualquer forma, enquanto as aulas aconteciam ali no sistema rígido das escolas alemãs, Albert Einstein ficava sentado na cadeira, o corpo dele permanecia na sala de aula, mas o espírito dele ficava voando, imaginando como seria viajar sentado num raio de luz. Então não é que ele era burrinho, ele só não gostava das aulas. Quando o Albert Einstein tinha lá para seus 16, 17 anos, ele quis entrar para a faculdade. Ele pensou, quero formar em física. E na verdade não era nem faculdade, era uma escola politécnica suíça. Preparava engenheiros, a maioria técnicos, para poder acompanhar o desenvolvimento tecnológico que a Europa estava passando naquele tempo. Mas ele olhou a Swiss Federal Polytechnic e ele falou, eu vou para lá. E ele tentou, realmente ele tentou entrar nesta universidade. Só, meus caros amigos, que Albert Einstein levou o ferro na primeira tentativa. Ele foi reprovado lá nos exames para passar, para entrar. As matérias de matemática e física foi excelente, mas a parte de línguas e aí foi quando ele não conseguiu entrar. Mas Albert Einstein, ele não desistiu. Ele tinha apenas 16, 17 anos, mas ele sabia que tinha um futuro promissor na área da física e ele deu um jeito. Ele passou um ano antes de tentar entrar de novo, passou um ano e ele tentou na universidade, foi aceito. Sei que ele deu um jeito de entrar, não sei se ninguém viu ele entrando, mas ele conseguiu. Já na universidade, Albert Einstein estava se sentindo sozinho, triste, carente. Por quê? As mulheres da universidade não sentiam atração por ele. Ele não tinha um estilo assim, não gostava do estilo dele. E ele não era um cara bonito, né? E nem tinha dinheiro, né? Diga-se de passagem. E ele também tinha o problema dos professores. Ele era arrogante. O Albert Einstein ele era arrogante com os professores porque ele não gostava dos métodos de ensino, ele não gostava da forma de ensinar. Ele tinha essa fama na universidade de ser chatinho. Mas aí apareceu Mileva Maric. Mileva Maric era uma garotinha que estudava física e ela olhou para Albert Einstein e falou: Ei, eu sou Mileva Maric, eu gosto de nerds. A partir daí, essa namoradinha, que um dia seria a esposa de Albert Einstein, ficou acompanhando ele até um bom tempo. E eu nem vou comentar aqui um rolo que teve de Albert Einstein com a prima dele, aí é outra história. Em 1902, Albert Einstein se formou, mas ele estava numa situação difícil, porque ele estava procurando por trabalho, looking for work, ele estava procurando por trabalho, mas como a fama dele de chatinho da universidade se espalhou, os professores já, em todas as universidades e escolas que ele tentou achar um emprego, ele não conseguia porque já tinha essa fama desde a universidade.
Os professores espalhavam. Ao mesmo tempo, tinha um conflito interno da família dele que não aceitava o namoro dele com a Mileva. Porque a Mileva não era alemã, ela era de natureza sérvia, ela era manca, ela era baixinha e além do que ela estava grávida. Além do que ela era uma mulher que fazia física, então se hoje é estranho, imagine naquele tempo. Foi quando Hermann Einstein, o pai de Albert Einstein, escreveu uma carta em segredo e enviou para um professor bem renomado, falando que seu filho era um gênio, que o professor Ostwald, da Universidade de Leipzig, que o filho dele era um gênio, mas que estava passando por problemas porque não conseguia se estabelecer como físico que era. E também o próprio Albert Einstein estava meio depressivo, se achava um peso. Não se tem relatos de que Albert Einstein soube dessa carta ou que este professor recebeu essa carta, o que ajudou Albert Einstein. Mas o fato é que 9 anos depois, esse professor foi a primeira pessoa a indicar o Albert Einstein para o Prêmio Nobel. Aí, foi quando o Albert Einstein conseguiu um emprego no escritório de patentes. Trabalhava tranquilo, um serviço burocrático e tinha algum tempo para ficar imaginando como viajar no raio de luz. De qualquer forma, era assim que ele pagava as contas e era assim que ele estava comprando fraldas pro filho dele. Olympia Academy. O que era a Olympia Academy? Albert Einstein e alguns amigos se reuniam para um grupo informal para estudar física, para estudar literatura, filosofia, assuntos diversos. Se reuniam também para assistir vídeos do Coursera.com, que é exatamente o curso que eu fiz com o professor Larry da Universidade de Stanford, pelo qual este trabalho foi feito. E aí o professor Larry com seu esquema que parece um churrasco de peixe, mas na verdade é um esqueminha, Let's of Clocks, vários relógios ali, uma nave espacial, que ele conseguia explicar assim de forma simples a teoria da relatividade especial. Fantástico, professor. Obrigado. Mas nisso tudo, Albert Einstein ainda era um rapaz desconhecido físico que trabalhava no escritório burocrático de patentes, anônimo, mas aí foi em 1905 que esse cara resolveu se revelar. Albert Einstein simplesmente chutou o balde e falou: agora vocês vão saber quem eu sou. Ele simplesmente começou a publicar vários artigos científicos que no começo ninguém estava dando muita trela, exatamente porque ele era um menino de 20 e poucos anos, desconhecido no mundo científico europeu. Mas, meu amigo, estava vindo coisa grande por aí. Em 1905, no mês de março, Albert Einstein começou a fazer, publicou um artigo falando sobre introduzir a ideia de quanta de luz. Em abril do mesmo ano, ele bolou uma forma lá de calcular exatamente o tamanho de uma molécula. Era um trabalho mais prático que teórico, porque Albert Einstein era um físico teórico. Maio de 1905. Ele fez trabalhos sobre a publicação da existência dos átomos. Os átomos já eram conhecidos desde a Grécia, mas a existência dos átomos, considerando o movimento browniano, essa coisa toda, em maio de 1905. Já em junho de 1905, a eletrodinâmica do movimento dos corpos, que é o berço ali da relatividade especial. E foi exatamente aí que a física newtoniana foi desafiada, coisa que ele tinha até receio de fazer, foi desafiar Newton, mas ele teve que fazer isso. Os raios de luz, a luz ela tem velocidade constante, qualquer referencial. Em setembro de 1905, é igual a MC ao quadrado, a energia é a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Energia e massa se convertendo. E foi exatamente na cidade de Sobral, no Ceará, que a teoria geral da relatividade foi provada. E nem todo mundo sabe disso. Mas coloquei o solzinho ali com o chapeuzinho cangaceiro. E aí, meu amigo, a partir de 1905 foram muitos artigos científicos, muitos trabalhos. Só começou a descansar depois que ele ganhou o Nobel.
E tudo começou ali em 1905, boom, do Albert Einstein. O ano miraculoso, né?